Bom dia, pessoal. Então aí essa aula pós-prova aí, a ideia é apresentar para vocês a resolução de alguns exercícios que caíram lá, pelo menos parecidos com os que caíram lá, uma vez que a gente teria que fazer uma prova de recuperação. O pessoal não foi muito bem, alguns nem anexaram a possível resolução que eles tinham feito, então não dá para saber também onde é que vocês erraram, tá? Aqueles que colocaram a resolução, eu consegui descobrir onde é que estava o erro, então eu apontei isso em cada um dos exercícios que estavam errados. Então por lá vai se aprendendo a resolver da forma correta, tá? Eu pensei em alguns exercícios aqui, uns 4, 5, 6 exercícios para resolver para vocês, e muito parecidos com esses tinha na prova, tá? O primeiro exercício, o mais simples, estava associado com uma massinha, onde tinha que descobrir a massa, as forças, tá? Então na letra A do exercício, encontre a massa do corpo na seguinte situação. E aí tem lá um corpo, duas forças, uma força para a direita, F1, eu vou botar aqui 15 newtons, uma força para a esquerda, F2, 10 newtons, e uma aceleração para a direita de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Esse exercício era um dos exercícios mais simples que tinha lá na prova, ou quando envolvia duas forças em sentidos opostos, ou no mesmo sentido. Era a parte mais fácil que tem, porque é só aplicar a segunda lei direto, tendo em mente que tem que calcular a força resultante. Então, para esse exercício aqui, a força resultante vai ser a força maior menos a menor, ou ainda a força no sentido da aceleração menos aquela que está em sentido contrário. Então tem 15 para a direita, 10 para a esquerda, a força resultante é 15 menos 10. Vai ser 5 newtons para a direita. Está no mesmo sentido da aceleração, porque senão o corpo não estaria andando para a direita. E aí usa a segunda lei de Newton, é para encontrar a massa. Então força resultante é a massa vezes a aceleração. Se eu colocar os valores, força resultante é 5 newtons, eu calculei a receita aqui em cima. A massa eu não sei. E a aceleração está indicada lá na figura, que vale 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu quero a massa, eu divido dos dois lados por 2,5, fica M igual 5 newtons por 2,5 metros por segundo ao quadrado, igual 2 quilogramas, porque é a unidade de massa no sistema internacional. Então achou a massa. Claro que no exercício tinha 3 figuras. Então, se considerar o mesmo corpo, aqui massa M, se considerar o mesmo corpo, poderia ter no mesmo exercício a seguinte figura. Encontre o valor de F para essa situação aqui, ó. Uma força F para a direita, uma força de 20 newtons para a direita e uma aceleração para a direita também, 3 metros por segundo ao quadrado. Para encontrar o F,
Então, neste caso aqui, a força resultante vai ser o quê? Força resultante tem duas forças para a direita. Então, as duas estão no mesmo sentido. Vou somar as duas. F mais 20. F mais 20 newtons. Isso é a força resultante. Como é a mesma massa do exercício anterior, na hora que eu for escrever força resultante é massa vezes aceleração resultante, eu vou poder usar o valor que eu tinha no cálculo anterior. Então eu vou colocar F mais 20 é igual a massa 2 kg vezes a aceleração de 3 metros por segundo. Alguma coisa errada na minha conta aqui. Força resultante é F mais 20. A aceleração acho que está no sentido... A força está no sentido contrário, tá? Eu coloquei aqui na minha figura, mas a força está no sentido contrário. Deixa eu trocar. A força está no sentido contrário, não está para a direita, tá, pessoal? Tá para cá, ó. Para cá, F. A força resultante vai ser 20 menos F. 20 menos F. Então aqui na minha equação fica 20 menos F igual 2 vezes 3. Dá para passar o F para a direita. Vou ficar com 20 igual F mais 2 vezes 3 é 6. Ou seja, o F é 20 menos 6. O que dá uma força de 14 newtons. Então respondeu o exercício sem muita conta, sem muita complicação. Aonde que aparece o problema? O problema aparece só na hora de identificar qual é que é a força resultante, uma vez que a massa já foi encontrada na primeira parte do exercício. O exercício poderia continuar, ou poderia ter um outro exercício, aonde pedisse a aceleração. Aí tinha alguns exercícios aonde fazia isso. Então, se esse ali era o primeiro exercício, o exercício número 1, poderia ter caído na prova: encontre a aceleração. Tinha alguns que caiu lá. A aceleração para o seguinte caso. Então tem lá um corpo de massa 5 kg, uma força de 25 newtons para a esquerda e uma força de 10 newtons para a direita. Então, para onde vai estar a aceleração? A aceleração vai estar no sentido da força maior. Ela vai estar para cá, ó. Então, na hora de encontrar a força resultante, vai ser a força maior menos a menor. 25 newtons menos 10. Não vou fazer 10 menos 25, que vai ficar negativo. Tá? Não preciso usar uma força resultante igual negativo, tá, pessoal? Ó, a força resultante vale 15 newtons. 15 newtons. 15 newtons. Para achar a aceleração, usa a segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. Tem a força, que vale 15. Tem a massa, está ali na figura, está indicando que a massa é 5 kg, vezes a aceleração. Dividindo dos dois lados por 5,
Dividindo dos dois lados por 5, a aceleração resultante vale 15 dividido por 5, que dá 3 metros por segundo ao quadrado. Então não tinha mistério, mas o pessoal achou complicado demais, não conseguiu resolver. Então tem que compreender o que está mostrando o enunciado, o que está mostrando a figura, para poder chegar na resolução. Esses exercícios eram muito simples, tá, pessoal? Sem precisar calcular, identificar a força nem nada, era só fazer força resultante igual massa vezes aceleração. Um outro tipo de exercício, que também caiu para alguns, como era o sorteio, era o sistema que escolhia, poderia ter o seguinte: sobre um corpo de massa M atuam duas forças nove newtons quatro newtons na mesma direção sentidos opostos. Provocando no corpo uma aceleração de 2 metros por segundo. Letra A. Qual a massa do corpo? Letra B. Se aplicarmos uma única força de 30 newtons no corpo, qual será a nova aceleração? Caiu um exercício desse tipo. Então tem que ler o enunciado, interpretar, saber o que ele está dizendo para poder resolver. Duas forças, mesma direção, sentidos opostos. Então, para responder a letra A, podemos pensar que as duas forças são horizontais, é a mesma direção. Uma para a direita, vamos pegar a maior para a direita, podia ser o contrário. F1 igual a 9 newtons. E a outra, sentido contrário, então está para trás. F2 igual a 4 newtons. Essas duas forças sobre esse corpo de massa M provocam uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então como é que resolve? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Qual é que é a força resultante? 9 menos 4. A força resultante é a diferença das duas. Uma está para a direita, uma está para a esquerda. Força resultante, 9 menos 4. Igual a massa, que eu não sei, vezes a aceleração de 2 metros por segundo. Ao quadrado. 9 menos 4 é 5. Igual 2m. Então o m é 5 dividido por 2.
2,5 quilogramas. M vale 2,5 quilogramas. Isso responde a letra A. Então foi só olhar, montar a situação, analisar as forças e encontrar a aceleração, ou a massa nesse caso. Na letra B, o problema é mais simples ainda. Claro que precisa da resposta da letra A. Na letra B, sobre este corpo, então a massa a gente já sabe que vale 2,5, foi aplicada uma única força de 30 newtons. Qual a aceleração? Então, se eu sei que essa massa vale 2,5 quilogramas, eu tenho condições de achar a aceleração. De cara, a gente passa para uma aplicação direta da segunda lei, que é força é a massa vezes a aceleração. Qual é que é a força? 30 newtons. Qual é que é a massa? 2,5 quilogramas. Qual é que é a aceleração? É só encontrar. Esse termo está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então nós ficaríamos com a aceleração 30 dividido por 2,5. 2,5 quilogramas. Vai dar 12. 12 metros por segundo ao quadrado. Só vou conferir aqui. Então esse tipo de exercício aí estava dado na prova. Era só lembrar que era a segunda lei. Força igual massa vezes aceleração. Qual a força? Força resultante. Aí o pessoal se perdeu aí. E nem apresentou a resolução. Ou então foi procurar na internet, achar uma solução mirabolante lá que tivesse a resposta. Lembro que os exercícios que eu coloco na prova são exercícios que eu montei. Então vocês não vão encontrar uma solução pronta na internet. Ou vocês aprendem a fazer, ou vocês vão acabar chegando na prova e não vão conseguir resolver. Certo? Por quê? Porque os números são diferentes, a situação é diferente, o enunciado é diferente. Está pedindo uma outra coisa. Então vocês têm que saber resolver, vocês têm que treinar, olhar, entender como é que faz, olhar como é que seria a resolução de um tipo, de outro tipo, e assim vocês vão compreendendo como é que se resolve. Um outro tipo de exercício que também caiu na prova envolvia algumas situações de encontrar aceleração e tração. Como, por exemplo, este daqui. 2, 3, agora é 4, eu acho. Encontre a aceleração do sistema tração ou tensão no fio. E aí aparece lá uma figura, por exemplo, com dois corpos. Eu vou colocar aqui 1 quilograma para um. Dois quilogramas para o outro. E uma força para a direita, que tem um valor, ou está no enunciado, ou está na figura. 1,5 newtons. Tá? Como é que faz?
identifica as forças dos corpos. Cada corpo vai resultar numa única equação. Então, dois corpos, duas equações. Vai aparecer um sistema, resolve o sistema, vai achar aceleração e atração. Quais são as forças que tem aqui? Se eu chamar esse corpo de A e esse de B, esse aqui vai ter peso do A, força normal do A. Vai ter para a direita uma atração, só tem um fio, então eu vou chamar só de T. Se tiver dois fios, cada fio tem uma atração. No outro corpo vai aparecer uma atração em sentido contrário, assim. Vai ter ainda aqui o peso do B e a força normal de B. Isso aí. Na vertical vai dizer qual é o valor da força normal e na horizontal vai estar o movimento. A aceleração está para a direita. A aceleração está para a direita. Então no corpo A, na direção do movimento, eu só tenho a aceleração para a direita e uma tração. Então, para o corpo A, a equação que nós temos é força resultante, só tem a tração, é igual a massa do A vezes a aceleração. Qual a massa do A? 1 kg. Então, T igual a 1A. Primeira equação, a equação do primeiro corpo. Vamos para o segundo corpo. Corpo B. Corpo B, na direção do movimento, só tem uma força para a direita de 1,5 newtons e tem uma força para a esquerda, que é a tração. E a massa do corpo é 2 kg. Então, a força resultante nesse caso é 1,5 para a direita, força que está no sentido da aceleração, menos a que está em sentido contrário. Menos T, igual a massa do B, que é 2, vezes a aceleração. Está aqui a segunda equação. Em suma, a gente precisa resolver o seguinte sistema. Na vertical, tá, pessoal? A força normal em B é igual ao peso de B. Força normal de A é igual ao peso de A. Então, se pedisse as forças normais, é só calcular os pesos. Massa vezes gravidade. Então, para resolver esse problema, a gente só precisa de resolver o sistema dessas duas equações. T igual 1A e 1,5 menos T igual 2A. Coloca a igualdade embaixo da igualdade. Soma o que está do lado esquerdo. Vai ficar T mais 1,5 menos T. Dá para cortar o T. 1,5 igual 1 mais 2, 3A. Ou seja, o A é 1,5 dividido por 3, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então respondeu a letra A. Para a letra B, pede a tração. E o mais fácil é usar a primeira equação, que direto ela dá a tração. Então a tração é igual a 1A. E aí a gente responde a B usando essa equação. Então a tração, 1 vezes a aceleração, 0,5, vai dar uma tração de 0,5 newtons. Resolveu o exercício. Falou em sistema que tem corpos,
fios, roldanas, massas. Como é que resolve? Identifica as forças. Depois que identificou as forças, monta uma equação para cada corpo. Uma equação força resultante igual massa vezes aceleração resultante para cada corpo. 2 corpos, 2 equações. 3 corpos, 3 equações. Resolve o sistema, acha a aceleração e vai achar as trações ou tudo mais que for pedido no exercício. Outro exercício. Esses exercícios estavam naquela lista, com 5 exercícios para vocês resolverem, que era uma preparação para avaliação. Então quem aprendeu a resolver lá naquela lista, foi para a prova e soube resolver os exercícios lá. Um exemplo. 5. Duas massas, um fio, uma rodana e um fio pendurado. Vamos colocar as massas aí. 8 quilogramas, 7 quilogramas e 10 quilogramas. Chamar esse de A, B e C. Primeira coisa, identificar as forças. Está apoiado na superfície, tem peso. Peso do A, força normal do A. Tem um fio esticado, tem tração. Tração para a direita, tração para a esquerda. Tem peso do B, força normal do B. Tem outro fio, outra tração. Então aqui eu vou chamar de T1 essa, e aqui de T2. T2, 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 T2. Tá ali as trações e tem aqui para baixo ainda o peso do C. Na direção do movimento, que vai ser o movimento horizontal aqui em cima, os corpos vão andar para a direita e aqui vai andar para baixo. Porque aqui é desconsiderado o atrito, tá, pessoal? A gente não viu o atrito. Então, a gente pode montar as equações para cada um dos corpos. No corpo A, só tem uma força na direção do movimento. Só tem a tração T1. Então qual que vai ser a força resultante? Força resultante, massa vezes aceleração, vai ser T1 igual a 8A. Primeira equação. Ou ainda a equação para o primeiro corpo. No segundo corpo, corpo B. Pegamos o corpo, tem uma força para a direita, T2, uma para a esquerda, T1, a aceleração está para a direita e a massa é 7 kg. Qual é que é a força resultante? Força resultante é T2, a força que está no sentido da aceleração, menos a que está em sentido contrário. Menos T1 igual a massa do corpo, massa do B, vezes a aceleração. Ou seja, T2 menos T1 igual a massa do B, vale 7, 7A. Com o passar do tempo, vocês montam a equação sem precisar recorrer a essa expressão aqui a todo momento, tá? Então essa é a primeira, essa é a segunda
E na terceira a gente pega o corpo C. Corpo C está na vertical, a força do movimento. Tem para baixo o peso do C, que dá para calcular. Para cima tem a tração T2 e a aceleração tá para cá. Então a força resultante é a força que está no sentido da aceleração, peso do C menos T2 igual a massa do C vezes a aceleração. Peso do C, como é que calcula? Peso do C é 10 kg, a massa, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então o peso do C é 100. Então fica 100 menos T2 igual 10A, que a massa aqui é 10 kg. Está aqui a terceira equação. Resolve o sistema, vai achar o T1, o T2 e a aceleração. Vamos colocar o sistema que tem que resolver aqui em cima. T1 igual 8A, T2 menos T1. A igualdade sempre embaixo da igualdade, 7A, 100 menos T2 igual 10A. São as mesmas equações que eu tenho aqui dentro dos quadradinhos. Então é esse sistema que eu preciso resolver. Como é que resolve? Por adição. Tudo que está à esquerda da igualdade eu vou somar. Tudo que está à direita da igualdade eu vou somar. Eu vou somar. Vou botar o sinal de igual aqui. T1 menos T1. Dá para cancelar. T2 menos T2. Dá para cancelar. Fica 100 do lado direito, do lado esquerdo. E do lado direito, 8 mais 7, 15. Mais 10, 25. Então o A, 100 dividido por 25, 4 metros por segundo ao quadrado. Achamos a aceleração. Para achar o T1 é igual a 8A. Então 8 vezes 4, já achei a aceleração. 4 vezes 8, 32. 32 newtons. Para achar o T2, vamos pegar a equação do meio. Vamos pegar de baixo. Eu de cima posso ter errado o T1. Vamos pegar de baixo. 100 menos T2 é igual a 10A. Vou passar o T2 para a direita. 100 é igual a T2 mais 10. Ou seja, T2 é 100 menos 10 vezes a aceleração. Coloco o valor da aceleração, vale 4. Fica 100 menos 10 vezes 4. 10 vezes 4, 40. 100 menos 40, 60 newtons. Já resolveu o problema. Não tem muito mistério, mas tem que saber identificar as forças. Mas tem que saber montar o sistema. Tem que saber montar as equações. Cada exercício vai fornecer um sistema de equações diferentes. Tá? Então, se não souber montar as equações, não vai saber resolver exercícios diferentes. Não vai cair exercícios iguais, com os mesmos números. Vocês têm que saber resolver para outros números, tá? Ou ainda, exercício um pouquinho mais sofisticado. Para resolver e achar as trações.
a massa aqui em cima. Duas massas penduradas. Duas massas penduradas. Aqui eu vou usar os valores 3,5 quilogramas. Aqui em cima 5,5 quilogramas. E aqui à direita 1 quilograma. Esta massa aqui de cima, ela não é uma força resultante, porque ela não tem força na direção do movimento, a não ser as trações. Então, na hora de descobrir o sentido da aceleração, é só lembrar que tem uma massa de 3,5 kg do lado esquerdo e uma de 1 kg do lado direito. Então, essa de 3 vai puxar o sistema todo para lá. Então, a aceleração vem para cá, ó. Ou ainda aqui vem para cá, ou ainda aqui vai para cima. Quais são as forças? Tem aqui, vamos chamar esse aqui de A, esse de B e esse de C. Tem aqui o peso do A, que dá para calcular, massa vezes gravidade, 3,5 vezes 9,8, vezes 10, aqui a gente usa 10, vezes 10, 35 newtons. Tem aqui para cima um fio esticado, tração, para baixo, tração, para a direita a mesma tração, mesmo fio, mesma tração. Como vai ter um outro fio, então aqui eu vou chamar de T1 e no outro fio de T2. T2. Aqui vai ter força, mas está fora da direção do movimento. Teria aqui para baixo o peso do B e lá para cima a força normal do B. E aqui para baixo ainda o peso do C, que também dá para calcular. 1 kg vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vai dar 10 newtons. Tá? Vai montar a equação para cada um dos corpos. Então, aqui, força que está na direção da aceleração menos a que está em sentido contrário. Então, para o corpo A, peso de A menos a tração T1 igual massa do A vezes a aceleração. Peso do A é 35, menos T1, massa do A é 3,5. Está aqui a primeira equação. Cada corpo vai dar uma equação. Corpo B está lá em cima, a aceleração está para a esquerda, T1, que está na direção da aceleração, menos T2, T1 menos T2, igual a massa do B, vezes a aceleração. Ou seja, T1 menos T2, massa de B é 5,5, vezes o A. Segunda equação. Faltou o corpo C. Força no sentido da aceleração, que é o T2, menos o peso do C, é igual a massa do C vezes a aceleração. O peso do C é 10, então fica T2 menos 10, igual a 1A. 3 equações, 3 incógnitas. Resolve o sistema, vai estar com o problema resolvido. Tá? Então vamos fazer isso.
35 menos T1 igual 3,5A. T1 menos T2 igual 5,5A. E por último, T2 menos 10 igual 1A. Somando tudo que está à esquerda, T1 com menos T1 cancela, T2 com menos T2 cancela, 35 menos 10 dá 25, 3,5 mais 5,5 dá 9, mais 1, 10. 10A. Então o A, 25 por 10, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Para achar as trações, a gente vai ter que pegar as equações. Vamos pegando a primeira, que é essa aqui, a gente vai achar o T1. (35 menos T1 é igual a 3,5 vezes o A. Colocando os valores, vou passar o T1 para o lado direito e o 3,5 para o lado esquerdo. Fica 35 menos 3,5 vezes a aceleração, que é 2,5, igual T1. Vamos usar a calculadora. 3,5 vezes 2,5 dá 8,75. Então, 35 menos 8,75. Menos isso vai dar T1 26,25. newtons. Para achar o T2, vamos pegar essa última aqui, ó, que só tem o T2. T2 menos 10 igual 1A. Colocando o valor da aceleração, fica T2 menos 10 igual 1 vezes 2,5. Passa o 10 para o outro lado. T2 igual 10 mais 1 vezes 2,5 mais 2,5. Então T2 é 12,5 newtons. Resolvido o exercício. Por último, um que envolve a terceira lei de Newton. Só tinha um lá na prova. Não, tinha dois, eu acho. Que tinha que saber as forças de contato. Então vamos resolver um dessa forma. Tá? Lembrem que todos eles, tá, pessoal? Todos, sem exceção, se usou a segunda lei de Newton, força resultante igual massa vezes aceleração resultante. Também em todos eles se usou, quase todos, se usou que para cada corpo aparece uma equação. Cada corpo aparece uma equação, resolve o sistema e aí vai ter as equações. Então aqui um exercício desse tipo aqui, ó. Uma massa, 1 kg, uma massa maior, 2 kg e uma maior, eu coloquei aqui 6 kg. Achar as forças de contato entre eles, tá? Sendo que aqui está sendo aplicada uma força de 27 newtons. Vamos lá.
Aqui eu vou chamar de A, B e C. Então no primeiro corpo vai aparecer a força de 27 newtons para a direita e uma força em sentido contrário, que é a força do B sobre o A. Tá? E a aceleração está para a direita. Então qual é a equação que aparece aqui? 27 newtons para a direita menos FBA igual a massa do corpo, 1 kg, 1A. Aqui a primeira equação. Para o segundo corpo, o corpo do meio, aparece uma força do A sobre o B para a direita e uma força do C sobre o B para a esquerda. Então, FCB. Um par ação-reação. A aceleração ainda está para a direita. Então, quando eu vou usar a segunda lei de Newton, força na direção da aceleração menos a que está em sentido contrário. FAB menos FCB igual a massa de B, que vale 2, vezes a aceleração. Segunda equação. E para o terceiro corpo, o corpo C, só tem uma força para a direita, que é o FBC. 6 kg. A aceleração é para a direita também. Então fica FBC igual 6A. 3 equações, 3 incógnitas. Como é que resolve? Resolve o sistema. Vai lá, sistema. Vamos pegar as equações. (27 menos FBA igual 1A). FAB menos FCB igual 2A. E FBC igual 6A. O FAB e o FBA têm o mesmo valor, tá, pessoal? Numérico. É um par ação e reação. Assim como o FBC e o FCB têm o mesmo valor. Então aqui na hora que eu faço a soma, eu consigo cortar o FBA, o menos FBA com o FAB, o menos FCB com o FBC, e sobra 27 igual 1 mais 2, 3, mais 6, 9. 9A. Então o A é 27 por 9 e dá 3 metros por segundo ao quadrado. Para saber as forças de contato, pegamos as equações. Vamos pegar essa aqui de cima. 27 menos FBA igual 1A. Colocando os valores, 27 menos FBA igual 1 vezes 3. Então passa o FBA para a direita. Vai ficar 27 igual FBA mais 3. Então o FBA é o 27 menos 3, que é 24 newtons. Para saber o FCB, pegamos essa equação aqui, ó. Então o FBC ou FCB é 6 vezes a aceleração, 6 vezes 3, que dá 18 newtons. Tá bem, pessoal? Fiquei um pouco desapontado com as resoluções de vocês na avaliação, porque esse tipo de situação aí é algo bem comum em física. Tem que saber resolver os exercícios para aquelas situações que aparecem. E não é difícil montar as equações e nem tampouco resolver o sistema das equações.
Para minha surpresa, quando eu olho as resoluções de vocês, eu não vejo essas equações lá. Vejo equações que aparecem aí na internet, tá? Mas é fácil montar. Monta o sistema, escolhe identifica as forças, monta o sistema, resolve o sistema, acha a aceleração e acha o restante das coisas. Não tem nada demais, não tem mistério. Se vocês têm problema com a matemática, vocês me perguntem. Mas com a física não deveriam ter tanto problema assim, porque a gente repetiu esses exercícios inúmeras vezes aí. Tá bem? A prova eu ainda não pensei, mas eu estou pensando em fazer reduzido, 3 questões só, mas que vai envolver certamente essas situações que eu apresentei aí, e ainda assim vai ser sorteado no sistema. Não vou pegar aquelas muito difíceis, mas vocês têm que resolver para os números que aparecem lá. Tá bem? Então tenham um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.